Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e continuando a série de vídeos Termodinâmica para Metalurgia e Materiais, a segunda parte da entalpia, falar de calor de reação, lei de Kirchhoff, calor de formação e lei de Hess. Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e continuando a série de vídeos Termodinâmica para Metalurgia e Materiais, a segunda parte da entalpia, falar de calor de reação, lei de Kirchhoff, calor de formação e lei de Hess. Bem, uma questão que é relevante para que a gente possa tornar a operacionalização das coisas mais fácil é definir uma origem para a entalpia, um zero, um nível zero. A gente sabe que não é possível obter um nível zero, né? Para energia interna, por exemplo, ou até potencial gravitacional, a gente tem que estabelecer um plano de referência. Agora, é possível a gente definir um estado padrão. Quer dizer, por exemplo, no caso das alturas das coisas, o nível do mar seria um padrão, né? O Everest tem tantos mil metros acima do nível do mar, né? E com isso você pode comparar as coisas. Então, é possível definir um estado padrão no qual a energia interna seja igual a zero, né? Ou a entalpia, nesse caso, nós vamos definir a entalpia de um dado elemento I igual a zero nas seguintes condições. Na pressão de 1 bar, que é mais ou menos uma atmosfera, quer dizer, para todos os nossos propósitos, nós vamos dizer que o estado padrão é uma atmosfera, e a temperatura 298,15 Kelvin, que seria para todos os nossos efeitos também 25 graus Celsius. E esse seria o estado padrão no qual a entalpia é definida como zero. Tudo bem, vamos falar do calor de reação. Como a gente viu na primeira parte, a entalpia ela é útil porque quando a gente está a pressão constante, a variação de entalpia é igual ao calor absorvido pelo sistema, né? Então, durante a reação química, a reação endotérmica ou exotérmica, ela pode gerar ou absorver calor, né? O sistema no qual está a equação, da reação, desculpe. Então, essa troca de calor que ocorre entre sistema e vizinhança é denominada calor de reação. E a gente pode representar como uma variação de entalpia da reação, né? Então, nós temos vários tipos de calor de formação, calor de reação, que recebem diferentes nomes dependendo do tipo de reação que a gente tem. Por exemplo, calor de formação, calor de combustão, calor de fusão, calor de vaporização, calor de solução. É tudo basicamente uma variação de entalpia do estado inicial para o estado final daquele sistema. Muito bem, então vamos começar com uma reação química simples aqui, né? E a variação da entalpia dessa reação vai ser a variação, no caso a gente está usando quantidade de molares aqui, essa seria a entalpia molar, parcial molar do elemento I. Nós vamos depois ver essa questão do parcial molar, mas vamos por enquanto pensar na entalpia molar. E para um elemento puro, somente no caso de um elemento puro, a entalpia parcial molar é igual à entalpia molar do elemento, quer dizer, a entalpia do elemento dividido pelo número de moles do elemento entalpia molar. Nós vamos ver adiante que a entalpia parcial molar é um pouco diferente, mas temos que assumir por enquanto, então, podemos assumir por enquanto que sejam elementos puros ou compostos puros, sei lá. Então, a gente tem que a lei de Kirchhoff é simplesmente que a variação da entalpia, né? Se a gente derivar a entalpia de reação, nós vemos que nós temos derivando em relação à temperatura todas as entalpias e cada entalpia, então a derivada de cada entalpia é simplesmente o calor, no caso aqui molar, o calor específico, o calor molar na capacidade térmica molar, a pressão constante do elemento I. Então, a variação da entalpia com o tempo, a pressão constante, vai ser simplesmente a variação
dos calores, capacidades térmicas molares, né? E eu posso obter a entalpia, então, integrando a diferença das capacidades térmicas mais uma constante de integração. Vou começar pela entalpia, o calor de formação, quando a gente tem dois compostos, um composto AXBY formado de dois elementos A e B. Então, qual seria a entalpia de formação desse composto? Seria a entalpia do composto menos a entalpia de cada um dos elementos multiplicado por esse coeficiente, né? Então, o que a gente chama de entalpia padrão de formação, o calor padrão de formação, é quando essas entalpias são as entalpias do estado padrão. Então, no estado padrão, a entalpia de um elemento puro, no estado mais estável, a pressão que a gente definiu, uma atmosfera, 298,15 Kelvin a 25 graus, é definida como zero. Então, nesse caso, a entalpia de formação do elemento AXBY ela fica sendo a entalpia padrão do elemento AXBY, a 298. Veja, a entalpia padrão de formação, desculpe, a entalpia no estado padrão, a entalpia de um elemento puro no estado mais estável é zero, mas de um composto não é necessariamente zero, né? Ela vai ter um valor definido. Esse composto é formado de dois elementos que se combinam para dar o composto. A entalpia desse composto não vai ser zero. Veja, essa relação vale no estado padrão, na temperatura 298 Kelvin. Eu acho que a situação vai ficar mais clara com um exemplo concreto, né? Como eu já falei, a termodinâmica ela tende a ser muito abstrata, então é muito importante que o aluno faça exercícios e olhe exemplos concretos. Vamos dar um exemplo concreto da formação do L2O3 a partir do alumínio sólido e do oxigênio gasoso. Então, se pela lei que a gente viu, a tal lei de Hess, Kirchhoff, desculpe, a gente simplesmente tem a diferença desses calores específicos molares, né, por mol por Kelvin. Então, veja aqui uma expressão T, T é menos 2, a maioria tem esse tipo de expressão, né? Uma maneira conveniente de expressar esses calores que tem que ser determinados experimentalmente. Em alguns casos, você pode até calcular. Tem teorias como a de Einstein e outras. Então, mas normalmente essas coisas são experimentais e os elementos são puros, então são tabelados. Então, o ΔH0 vai ser uma constante, vezes isso daqui, depois que eu resolvo essa integral, que eu não vou fazer ao vivo, né? Vocês depois podem ou colocar no matemática ou fazer na mão. Substituindo por 298 Kelvin, a gente sabe que a entalpia aqui padrão, 298 Kelvin, vai ser menos 16.000 e não sei o quê. 1.675.300 joule por mol. Então, essa constante vai ser exatamente isso, essa constante de integração, porque, veja, a variação da entalpia no estado padrão, né? Então, aqui a variação com a temperatura. Então, para a temperatura do estado padrão, a entalpia vai ser essa entalpia daqui, tá certo? E essa, então, vai nos dar a constante. Então, finalmente, a gente tem a variação de entalpia e ele pediu a 773 Kelvin, calor de formação, né? 773, a gente substitui e vai ter até um número parecido com esse de cima, né? Confunde, né? Veja que não houve tanta variação na entalpia entre a entalpia no estado padrão e a entalpia
773 nesse caso, a variação não foi muito grande. Finalmente, nós chegamos na lei de Hess. Veja, eu acho que toda essa segunda parte é interessante as pessoas conhecerem, mas, no fundo, o que interessa saber é que a entalpia é uma função de estado. E o que é a entalpia? Que ela corresponde ao calor absorvido ou liberado quando a pressão é constante. Então, isso me parece que é tudo que você precisa saber. O resto você pode deduzir quando o problema se apresenta a você. Também é interessante a gente saber que a gente tem um estado padrão, 298 e pressão constante, elemento mais estável, como a gente definiu. Podemos definir de outras maneiras, mas provisoriamente estamos aceitando isso. Então, aqui está a chamada lei de Hess, que é a entalpia de reação, variação da entalpia de reação, vai ser a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. Qual é a utilidade dessa lei de Hess? É útil para calcular o calor de reação, porque a gente muitas vezes tem as entalpias de formação tabeladas, a gente consegue calcular com mais facilidade. Então, é fácil para calcular o calor de reação, como nós vamos ver no exemplo. Aqui nós temos um exemplo de uma reação de MgO sólido com carbono grafite, vai dar Mg gás e CO gás. Então, estão vendo que essa reação vai ocorrer numa temperatura elevada. Então, temos o carbono, a gente sabe que o carbono grafite mais O2 gás são os elementos no estado puro, na situação mais estável, vai dar o CO gás, e essa entalpia de formação do CO gás é conhecida, está dada por esse valor. No caso do Mg, se a gente combinar o Mg com O2, nós vamos ter MgO e com essa entalpia de formação. Quando a gente subtrai as duas, a gente tem simplesmente a entalpia de reação pedida. Então, é muito fácil calcular usando as entalpias de formação. Muito bem, esse vídeo da entalpia, essa segunda parte, eu acho importante para completar, vamos dizer, o quadro com essas leis de Kirchhoff, de Hess. Podem ser úteis em várias circunstâncias, mas eu acho que o mais importante, se a gente pensar em termos de uma revisão de termodinâmica, que a pessoa tem que gravar é o que é a entalpia e que ela é uma função de estado. Você vê que, além disso, nós não fizemos basicamente mais nada. A única coisa que foi feita foi definir um estado padrão, uma temperatura e vamos dizer, estado padrão dos elementos puros e dizer que a entalpia do estado padrão dos elementos puros era zero. E todo o resto decorre daí, para que a gente pudesse ter um nível de referência, como eu expliquei, o nível do mar. Então, é isso que a gente precisava fazer. A gente não precisava definir a entalpia como sendo zero dos elementos puros. A gente podia dizer que a temperatura de referência era outra, a pressão de referência era outra. Mas por que a gente faria isso? A gente vai dar a definição que é mais conveniente para a gente. Então, essa 25 graus é uma temperatura conveniente. E pressão atmosférica, ou 1 bar, que é praticamente igual a uma atmosfera, é conveniente também. Então, no caso, a escolha do estado padrão é uma questão de conveniência. Assim como quem se lembra da mecânica lá do curso básico, sabe que a escolha do referencial é uma questão de conveniência também. A gente escolhe o referencial que vai tornar o nosso problema mais simples. Mas bem mais adiante, a gente vai ver que a gente pode escolher outros estados padrão, que, dependendo das circunstâncias, mas, por enquanto, nós vamos seguir com esse estado padrão que a gente escolheu.